Atos 4:4, aqueles que puderem. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Amém? Então nós vamos orar. Senhor, esse momento é um momento muito especial, sabemos, para o Senhor, que o Senhor realmente ama. O Senhor mesmo declara: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito bom estar juntos como igreja, reconhecendo que Jesus é o cabeça da igreja, e reconhecemos que o Senhor tem um interesse de falar conosco quando a igreja se reúne. Nós agora abrimos a Tua palavra, crendo que o Senhor há de falar conosco nessa manhã, também com os adolescentes, com os juniores, com as demais crianças, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Encerramos hoje essa questão aí do mês de maio, nesse trabalho de buscar aí uma interação maior, né, com o Senhor, a intimidade com o Senhor. Eu queria que, se possível, né, gravassem esses textos. Por exemplo, Êxodo 19:20, alguém se lembra? Deus desce no monte e chama quem? Moisés. E o que Moisés faz? Sobe. Nesse momento, ou nesse movimento de Moisés subir ao monte, ele tem toda a direção de Deus sobre como seria o tabernáculo, tudo aquilo que iria acontecer na caminhada pelo deserto, tá? Lembrando que, antes de Moisés subir, Deus já tinha descido, ok? Então, Deus tinha mostrado aí o seu desejo, a sua vontade para com a direção do povo. Outro texto, Mateus 6:6. Alguém se lembra? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai secretamente, e ele secretamente te responderá, né? Então, o que acontece? Deus já está no seu quarto, e Ele chama você para ir no quarto, porque Ele quer se revelar a você, Ele quer ter uma intimidade com você. Então, grave esse texto. Outro texto que nós terminamos domingo passado, que foi a causa de muita gente daqui que veio na quinta não ir para o céu mais. Lucas 3:21, quando Jesus é batizado, ele sai das águas, e o texto diz assim: e orando, o céu se abriu. Ou seja, toda vez que você entrar no seu quarto para orar, falar com seu pai, o céu se abre, porque Deus quer falar contigo, quer falar conosco. Então, isso é muito importante nós gravarmos, principalmente aí nesse mês de maio, ok? Então, nós começamos com esse livro de Atos 4:4 para apontar que a igreja teve o seu início, e durante esse período de maio, nós apontamos personagens, Paulo, Neemias, Pedro, o próprio Moisés, Daniel, enfim, são homens que são destacados na Escritura. Só que a igreja não vive só de pessoas ou de profetas. A igreja, ela é o corpo
cada um com a sua função. Então, às vezes, alguns ficam incomodados que gostariam talvez de ser mais, mas você é aquilo que Deus sonhou para que você fosse no corpo do Senhor Jesus Cristo. Não queira ser o que você não foi chamado. Não queira ser aquilo que Deus não quer que você seja. Ou seja, cada um de nós temos aí um chamado específico. Então nós temos aqui em Atos essa questão. O início da igreja, né, desde o capítulo 1 ali, apontando, primeiro são algumas almas, depois, primeiro 120 almas, depois 3.000 almas, 2.000 almas, enfim, chegou a 5.000 almas. Então, aqui não está se referindo apenas a Pedro, aos discípulos, mas agora nós temos o corpo de Cristo bem mais, numericamente falando, com uma equipe bem grande de 5.000 pessoas, ok? Então, queria trazer à memória o seguinte. Vocês lembram que Deus mudou a situação de Jó quando ele orava para os seus amigos? Estão lembrados do domingo passado? Neemias, ele ora e Deus providencia meios de restaurar o templo. Saulo, quando ele ora, Deus abre a visão de que Neemias iria trazer novamente a visão para ele. Com relação a Pedro, Pedro está ali no alto daquela casa, orando, é onde Deus dá a visão que ele iria falar com Cornélio. Cornélio, ele tem direção do anjo, porque as esmolas e a oração chegaram até o Senhor Deus. Jesus, aí nós temos, né, vários textos que fomos apontando no domingo passado, escolhas, decisões, momentos de luto, ele precisava estar na presença do Senhor Deus. Então a oração deu a ele suporte, direção, visão. Aí nós temos também a igreja. Lembre-se, gente, que hoje você tem aqui Velho Testamento e Novo Testamento, encadernado, bonitinho, tem como nós lemos. Quando Jesus é assunto aos céus, o que eles têm? Eles não têm nada. Eles têm apenas os bate-papo, a conversa que eles tiveram com Jesus. Os livros de Mateus, Marcos e Lucas foram escritos depois. Então, o que eles tinham na memória? O que a igreja tinha na memória? Os discípulos tinham na memória? As palavras que o Senhor Jesus tinha dito. Lembram quando ele termina Lucas? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se você vai para o texto que nós trabalhamos esse mês, você entra no teu quarto, fala com teu pai, ele vai te responder. Então, eles têm isso na memória, mas eles não têm o que nós temos hoje. Toda a Escritura. Então, o que eles vão fazer em primeiro momento após o Senhor Jesus ser assunto aos céus? Vamos nos reunir. Alguém deve perguntar para o outro assim, mas o que a gente faz? Não sei. Mas vamos reunir. Vamos começar a fazer aquilo que ele orientou. Vamos ficar em Jerusalém. Vamos ver qual é a direção que ele nos dá. Então, assim, em rápidas palavras, quem está aí com o livro de Atos aberto, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e com certeza Ele há de nos dar direção. E aí eles estão reunidos. E algo começa a acontecer. Versículo 16.
Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ok, nós lemos o 16, mas ali na introdução, no 15, ele vai dizer, o que acontece? Eles estão orando e o Espírito impulsiona quem se levantar? Pedro. Aí com certeza vem à memória lá atrás, lembra gente, quando ele falou para nós, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Eles não têm isso escrito, eles têm isso na memória. Pedro se levanta e fala, gente, nós temos que fazer alguma coisa então. Mas isso foi impulsionado porque eles estavam em oração e o Espírito dá essa direção. Aqui mesmo em Atos capítulo 2, né, a partir do versículo 2, eles estão orando, eles continuam ali orando, eles escolhem o que seria no lugar de Judas, um outro discípulo, e aí o que acontece? Eles são tomados pelo Espírito, novamente Pedro se levanta e começa então a pregação, que ali começa o início da igreja. Ele vai, né, a palavra é bem, vou falar aqui o Atos 2,14, que acho que é o... Não vamos ler tudo, então só alguns textos picados, tá? Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ok? Alguém que não conhece a eleição que aconteceu no capítulo 1, ele vai perguntar, mas como Pedro e os 11 se Judas morreu? Porque já tinha um outro no lugar de Judas, ok? O importante aqui ressaltar é que novamente eles oram, o Espírito impulsiona, só que nessa hora quem que se levanta? Pedro e os 11. Você imagina você num lugar, e aí você não está sozinho, você está com 11. Ou seja, todos eles estão em conexão, em harmonia. O Espírito impulsiona, os 11 se levantam, mas Pedro que ministra ali aquilo que o Espírito havia lhe concedido, ok? Quando nós chegamos no 4:4 que foi lido pelo Leandro, a igreja então ela começa o seu movimento, o seu crescimento, e aí o que acontece? Muita gente. E nesse, né, conglomerado de pessoas, tem situações a serem resolvidas, é a igreja propriamente em movimento, em crescimento, e aí os discípulos não podiam perder de vista o motivo pelo qual eles foram chamados. E eles não poderiam atender toda a demanda que uma igreja daria. Então, eles se reúnem, eles pedem, né, para que a igreja escolham varões para que possam movimentar aquilo que estava acontecendo. E eles ficariam com duas coisas. Está em Atos capítulo 6, o verso 4. Então, são escolhidas ali algumas pessoas para estar na direção da igreja primitiva, e eles então ficariam com duas situações. 6:4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Os discípulos então, né, eles têm essa percepção. Nós não podemos perder de vista o chamado que Deus fez para conosco. A igreja começa a caminhar, mas cada um dentro daquilo que Deus estabeleceu para cada um. Mas eles têm o discernimento do Espírito que nós vamos continuar pregando e orando para que o Senhor nos dê então direção. Com isto, eu quero aqui introduzir a igreja
que você é parte fundamental no corpo de Cristo. É necessário. Você não é descartável. Satanás é um bicho muito nojento. Ele sempre quer fazer você pensar que você deveria fazer aquilo que o outro está fazendo. E, na verdade, você e eu precisamos ter consciência que Deus nos chamou para fazer aquilo que Ele quer que façamos. De repente, nunca nós vamos perceber alguém que está fazendo uma atividade sobrenatural diante de Deus e nós não estamos percebendo, mas a pessoa está fazendo. A intercessão é uma coisa extremamente linda, maravilhosa, que é eu vou falar na calada da noite, mas é a pessoa que tem um chamado, que às vezes levanta de madrugada, às vezes o Espírito Santo chama 3 horas da manhã, a pessoa está ali orando. A igreja como um todo nem está percebendo o que está acontecendo, mas a igreja está em pé porque tem alguém orando, clamando, pedindo. Algumas visões que a igreja tem é porque tem alguém clamando, orando, pedindo. E isso não aparece, isso não é visível. Eu percebo aqui, lá naquele corredor, lá tem um segurança, ó. Ederson Felipe. Foi correr, né, Ederson? Só porque todo mundo olhou para você. Mas o trabalho que eles fazem, gente, é fantástico. E nós trabalhamos com ele na época que nós fizemos a primeira reunião, como que era a segurança no templo de Salomão. Não era só porteiros, porque hoje nós temos essa palavra, né, porteiros. Nós tínhamos segurança, inclusive hoje em Israel, em Jerusalém, no templo de Jerusalém, não são porteiros, são segurança, armado até os dentes, por causa de tanta perseguição com o povo de Israel, né? Então, passamos para eles, nós até algumas informações que nós temos de outras igrejas, ministério com crianças, pessoas que já sequestraram crianças dentro da igreja. Por quê? Porque está todo mundo pensando que todo mundo é bonzinho e na verdade tem gente muito má nesse mundo. Por isso da autorização deles, ninguém sai desse pátio sem estar acompanhado dos pais. Precisa estar acompanhado dos pais. Pessoas que entram aqui, nós precisamos saber quem é. Tivemos aqui uma situação recentemente, que não vem ao caso divulgar aqui, mas graças a Deus tinha o Jean, tinha o Fernando, tinha outras pessoas envolvidas que nos comunicaram, e imediatamente a gente começa uma intercessão para que nenhuma movimentação de Satanás aconteça aqui dentro. Mas assim, é a igreja, é o corpo de Cristo, é a tentativa de desestruturar e impedir que a palavra seja divulgada. Então o trabalho do Ederson Felipe, de toda a equipe da portaria, de segurança propriamente dito, eles têm de Deus, gente, de Deus, uma visão que você não tem. Quem entra, quem sai, a hora que entra, a hora que sai. Alguém que passou, até um deles me comunicou semana passada, passou a pessoa uma vez, desceu, dali a pouco subiu, dali a pouco desceu de novo. O que está procurando? Então os carros estão ali. Então é uma visão que Deus dá a cada um. E para outros que vêm aqui dentro, já fizeram intercessão de madrugada, de repente, estão aqui agora usufruindo, da palavra, mas cada um com uma função que Deus estabeleceu. Ministério de crianças, Que coisa mais rica do que isso? A percepção, a vontade, o desejo, o envolvimento, enfim, não vamos falar sobre isso agora, mas são momentos maravilhosos que Deus dá, tá bom? Atos capítulo 12, ainda versículo 5, Atos 12, 5, apenas para
apontar à igreja também que logo no início começa a perseguição, né? Então, não vou ler tudo o contexto, mas quem quiser depois, do 1 até o 12, é uma leitura muito preciosa, tá? Versículo 5 apenas. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ok? Herodes começou a matar, porque isso ficou muito bem visto pelos judeus. Tanto é que é no versículo, deixa eu ver quem que ele matou primeiro ali. Tiago. Tiago, irmão de João, ele matou esse indivíduo e os judeus gostaram. Então o que nós vamos fazer? Vamos começar a matar. Herodes tem essa postura. Primeiro coloca Pedro na prisão. O que a igreja faz? Ora. Foge ao nosso controle. Nós não temos condições de fazer nada, mas nós temos um poder que não existe poder no universo capaz ou suficiente para ultrapassar a oração. Não há nada mais poderoso do que a oração. A igreja começa a orar. E o que acontece? Versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. O que acontece quando a igreja está orando? O anjo vai lá na prisão, fala com Pedro, cinge-te, porque nós vamos sair daqui. Versículo 9 e 10. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava de que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Ok? Nós não vamos trabalhar isso porque nós trabalhamos um pouco na quinta-feira à noite, tá? Mas o anjo vai, eles passam a primeira guarda, passa a segunda guarda, aí a porta principal que dá para a cidade, o que acontece? Já tinha controle remoto. O Espírito abre, ele sai, aí ele vai na casa de Maria, que eles estão reunidos, a igreja está orando, bate na porta, uma menina vai atender, não abre a porta, volta correndo onde eles estão orando e diz assim: é Pedro. O que a igreja faz? Ruvurê do rurê. Sabe o que é isso? É ucraniano. Ucraniano, isso significa falando pelos ares. Ou seja, eles acharam que a menina estava falando coisa com coisa. Ninguém acreditou. Estão orando, mas não acreditam no que ora. Não sei se existe alguma semelhança aqui na comunidade, né? Às vezes a pessoa está orando, mas meu Deus, é impossível isso, Senhor. Não, é possível. Até que alguém vai e Pedro entra, enfim, milagre que só a oração pode realizar. A igreja, quando ora, milagre acontece, né? É possível. Então, se você quer milagre no Brasil, desde o presidente, Supremo Tribunal, Congresso, enfim, bota o joelho no chão, ora, porque a oração é algo sobrenatural. Não queira pôr bomba não, porque bomba não dá isso, não dá o efeito que a oração dá, ok? Então vamos lá agora para Romanos. Finalmente nós vamos agora mexer com esse domingo, dia 25 de maio. Vou mexer agora com você e comigo. Romanos capítulo 12. Quem se lembra bem dos versículos 1 e 2? Acho que a maioria, né?
ele está falando você, está falando comigo, tá? Isso lá, você não precisa ir lá, mas eu vou apenas reforçar aqui para você saber, ó, Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Quem abriu lá, essa carta aos romanos, ela é escrito a todos os que estão em Roma, chamados santos, aos cristãos. O que ele está dizendo aos cristãos? 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Até aqui, tudo certo? Você é igreja, eu sou igreja, eu fui redimido, você foi redimido, nós agora fazemos parte do corpo de Cristo, morreu o nosso velho homem, Cristo é a nossa vida, porém nós fazemos parte de um grupo chamado igreja, sendo Jesus Cristo o cabeça, aquele que dá direção, aquele que dá orientação a nós caminharmos segundo a vontade dele. E no versículo 2, então, vai apontar a vontade dele. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Até aqui também você lembra muito bem, não lembra? O que Deus está apontando para os chamados santos, cristãos? Você se apresenta diante dele, e aí ele vai te fazer entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente, às vezes a pessoa entra numa bagunça na cabeça, eu quero saber a vontade de Deus, eu não consigo saber a vontade de Deus. Já está aqui, gente, está tudo aqui, tá? Quer ver? Depois nós vamos voltar aqui, mas vamos lá para 1 Timóteo 2, 3 e 4. A vontade de Deus, não precisam ir lá, vocês conhecem. A vontade de Deus é qual? Que todos os homens sejam salvos. Primeiro, que seja salvo. Segundo, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós trabalhamos um pouco domingo passado, não sei se alguém vai lembrar, se na quinta não lembrar o último texto, lembrar do conteúdo então, né, Beth? Ah não, Beth, você não estava aqui, você está salva, você não vai para o inferno, conforme nós falamos aqui. Muito bem, mas o conteúdo de domingo passado, vocês lembram que nós apresentamos 7 coisas que você precisa ter em mente? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Depois que você é salvo, gente, é arroz, feijão, mistura, carne, é pão francês, é tudo o que você precisa, é a palavra. Você precisa comer a palavra, degustar a palavra, gastar tempo com a palavra, é ter prazer na palavra do Senhor, de dia, de noite, meditando. Por quê? Porque é a palavra que vai apontar para você várias situações. Exemplo, só vou citar aqui Efésios, lá no capítulo 6, a partir do verso 10 até o verso 20. Ele fala de você se revestir de toda a armadura de Deus, certo? Ele fala sobre a verdade, a palavra, a fé e a oração. A verdade você encontra onde? Na palavra. A palavra é a própria palavra. A fé é em base no quê? Na palavra. E você vai orar por quê? Porque a palavra te orienta a orar sem cessar. Então, tudo depende disso aqui. Eu preciso me alimentar com a palavra. Aí, aqui, a vontade de Deus qual é então? Que você seja salvo. Você já é. Nós já somos, pela graça dele. Aí ele diz o seguinte, e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Conheça a verdade. Por que conhecer a verdade? Porque ela te liberta. Ela te liberta.
Você não cai nessas conversas que às vezes aparecem, os modismos das religiões, cada, sei lá, 6 meses, 1 ano, é uma nova moda, é isso, é aquilo, e agora está legendários aí para tudo que é lado, né? Então você deve estar firme na Escritura, para você não ser enganado. Tá bom? Outra coisa que é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. Lembra lá? A vontade de Deus é o quê? A vossa santificação. Aí alguém pergunta, mas como que é isso, pastor? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ai, como é que eu faço para me santificar? Agora então eu tenho que andar como um santinho, eu não posso fazer isso, não tem nada a ver com isso. Se você ia no baile, continue indo no baile. Se você fumava, continue fumando. Quem vai fazer essa purificação em você é o Senhor Deus, a tal ponto de um dia você vai olhar assim, meu Deus, eu gostava daquilo. Porque à medida que você lê a palavra, você estuda a palavra, você é santificado pela própria palavra. Ela faz isso, ela é a água que nos purifica, ela é a água limpa. Enfim, vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Como é que se temos isso? É por ela mesma, né? Agora vamos voltar para Romanos, para a gente dar sequência aqui, porque ele entra numa coisa maravilhosa no versículo 3. Romanos 12:3. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé foi repartida para cada um. Tem um filme, não sei se alguém já assistiu, Fé demais não cheira bem. Alguém já assistiu? Assista. Fé demais não cheira bem. É um filme muito antigo, de 1992. Quando que tu nasceu? Aí. 2001. Não tinha nem pensado em nascer. O filme já existia, para vocês terem uma noção. É com Steve Martin, é muito legal, viu? Vale a pena você assistir para ver aí algumas falcatruas que já existiam e que perduram e que ainda vão, né, aparecer coisas novas. Mas assim, versículo 3 que nós estamos lendo. Cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Mas é saber com temperança ou moderação, né? Às vezes a pessoa quer ler a Bíblia em um ano e não leu, mas não leu, leu e não aprendeu, enfim, é com moderação, você vai passo a passo. Senhor Espírito, me revela, eu não quero fazer as coisas na correria, eu preciso do Senhor. Versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo,
mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso, gente, isso é fundamental. Ontem o Valdinei, o Ed e o Adevanir foram servir o almoço lá na clínica. É um chamado, é algo, eles pensaram nisso, eles se preocuparam com isso, eles se ofereceram para fazer isso, e outras pessoas ajudaram, né, na compra do material e tudo. Eles estiveram lá de touquinha, achei bonito. Eu fiquei orando para que a salmonela não chegasse lá, para que nada acontecesse, né, para que ali realmente houvesse a manifestação da glória de Deus. Mas cada um numa função, cada um fazendo algo que é extremamente prazeroso. Agora, pede para eu fazer quantas pessoas tinham lá para almoçar? 60. Foi feito o quê? Risoto, né? Peça para eu fazer risoto para 60 pessoas. Você vai ver o que vai virar esse negócio, né? Não tenho habilidade para isso. Tem gente que tem e faz sorrindo. O Valdinei voltou numa alegria que eu falei, meu Deus, que bom, né? Cada um na sua função. Mas olha como é rico isso. Vamos colocar aqui, quem que eu coloco aqui para ministrar o louvor domingo, Bárbara? Fernando. Não, o Fernando arrisca fazer. Vamos colocar a Beth. Beth, você ministra o louvor domingo de manhã? Não é? Entende? Cada um dentro do corpo fazendo a sua função para que as coisas aconteçam, né? Nós estamos vendo a possibilidade de retornar no Recanto da Criança, porque eles pediram para trabalhar alguns temas lá. Então, a Marina colocou o seguinte, pastor, eu vou junto com elas, mas eu não tenho condições de fazer, até que eu possa desenvolver isso, né? Então, as professoras têm aptidão para isso, que não é delas, isso é dado pelo Senhor Deus. É interessante, gente, pensar no seguinte, Deus não chama os capacitados, Deus capacita a todos os que Ele chama. Imagina se Ele perguntasse para Noé o seguinte, Noé, você tem condições de fazer uma arca para tantas pessoas? Da onde? Mas Ele chama e Ele ensina como fazer. As professoras são ensinadas. O ministério da portaria é ensinado. O louvor é trabalhado, é disposição, é tempo. Há um chamado para isso. Há um chamado para intercessão. Há um chamado. É algo que a pessoa se coloca na brecha para executar. Muito bem, aqui então vamos lá no versículo 5 novamente. Pode repetir para nós, Leandro? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você é um indivíduo que? Quem já assistiu The Chosen aí? Levanta a mão. Quem já chorou? Não precisa levantar. Só para nós termos noção. Quando você entra no quarto para orar e falar com seu Pai, o Altíssimo, Ele vai proporcionar a você momentos maravilhosos, tá? E de repente você está ali falando com Ele, você vai ser tomado de uma alegria, você vai chorar, de repente o seu marido, o seu filho, ou sei lá quem, entra no quarto, a primeira pergunta, por que está chorando? Ele não sabe o que você está experimentando naquele momento. Por isso que eu falo do The Chosen. Você está assistindo o filme sozinho. Chega alguém e fala, por que está chorando? Ele não está assistindo o filme. A pessoa que entrou não está vendo a realidade. Mas você que está assistindo, você entra naquele momento. Quando você está na presença de Deus, você entra naquele ambiente, naquele momento. Então, gente, o versículo 5 vai falar do indivíduo. Deus não vai revelar muita coisa a todas as pessoas da comunidade. Ele vai revelar a você na sua intenção de buscá-lo, de estar na intimidade com Ele.
Volto a repetir. Deus já está no seu quarto, esperando você entrar, fechar a porta e falar com Ele. E aí Ele vai trazer revelação que somente Ele pode trazer a você. Versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então aqui nós relacionamos. Ele começa apontando que dentro da igreja existe profecia, mas ela é dada segundo a medida da fé. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Tudo isso aqui está aqui na comunidade. Tem gente que tem o dom de repartir as coisas e às vezes a gente tem que falar, maneira. Por quê? Porque tem os aproveitadores. A pessoa percebe a bondade do outro e às vezes quer sugar o outro. Então, o dom de repartir é uma coisa linda, maravilhosa e isso é Deus quem faz. O dom de exortar, gente, não é brigar, não é apontar os defeitos, é pegar na mão e ajudar a pessoa a caminhar, porque você já trilhou aquele caminho e você sabe como fazer. Então é nesse sentido. O presidir é com cuidado. Você que é líder do louvor, é com cuidado. Você que é líder das professoras, é com cuidado. Você que é líder do ministério de porteiros, é com cuidado. Presidir com cuidado, dependendo do Senhor. Enfim, dentro da igreja, você é parte fundamental. Você não é o que está profetizando aqui. Você é aquele que está sendo importante como um todo no corpo do Senhor Jesus Cristo. Você faz parte. Você é a igreja. A sua percepção vai ser naquilo que Deus preparou para você caminhar. Ok? Até aqui tudo bem? Mais um texto, o último texto, e nós vamos parar. 1 Coríntios capítulo 12. Só que nós não vamos conseguir atingir todo esse capítulo, porque ficaria muito extenso. Eu vou apenas orientar a você caminhar do 12 a 31 em casa durante a semana. Nós vamos do 1 ao 11, apenas para entendermos aí o plano que Deus tem para cada um dentro do corpo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Ok? Estão perdidos ou não? Não fala assim, está errado. Quem que foi que falou que está errado? Eu estava tentando me achar aqui e falei, meu Deus. Né? É 1 Coríntios 12, tá? Ah, é 12. É, 1 Coríntios 12. É.
Só se eu li errado. Desculpe, então, gente. Eu Não, li mas, errado. não, mas eu gostei da leitura. Eu entendi errado, então. Eu entendi Qual que você leu? Eu entendi do 1 12, eu entendi. Hã? Só se eu entendi errado. Não, você entendeu errado. 1 Coríntios E eu 1, falei, 12, eu devo 12, ter falado 1. errado. Não, sei lá. Desculpa. Não, mas qual foi que você leu o primeiro? Do 1 Coríntios 1, do 1 ao... Eu estava lendo do 1 ao 11. Ah, tá. Não, é porque a leitura que você fez do versículo 1, eu achei lindo, maravilhoso. Porque ele diz assim: chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Quem está lá comigo em 1 Coríntios 1, essa primeira leitura que você fez? Exatamente. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque lá no texto que nós vamos ler no 12, ele fala sobre apóstolos. E hoje o que mais você vê na mídia, aí na televisão, é a pessoa se chamando apóstolos. Gente, é Deus que chama. Não é eu que me qualifico apóstolo. Tá? E aqui Paulo, ele é apóstolo, mas ele é chamado por Deus para ser apóstolo. Tá? Vamos lá? 12, versículo 1, Leandro. Faz favor, Leandro. Não lê errado, Leandro. 12, 1. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Calma, Leandro. Você está certo. Não, você está certo, mas é o versículo 1. Desculpa, gente, mas eu Tá tô... tudo certo, Leandro. 12. Tá tudo certo. Do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Ah, tá. Então, Agora sim. Agora, desculpe, gente. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Isso, até aqui, só para nós, essa leitura é muito importante para todo o conteúdo, tá? Muito bem. Ele fala uma palavra aqui que ela se tornou ruim, né? Você é um ignorante. Oxe, não é pesado isso? É pesado. Mas o que é ignorante? Não conhece. Então, se chamar você de ignorante agora, você fala, eu não conheço. Mas mesmo que o sangue sobe, você fala, não é, sou ignorante. Eu fico olhando esse pessoal que o carro dá problema na rodovia, aí ele vai e abre o capô. Fico olhando. É ignorante, ele não sabe nada. Eu não sei nem por que abriu o capô. Aí fico olhando, acho que eu vou descobrir. É ignorante, né? Não tem. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, né? Eu quero que vocês conheçam. Tanto é que lá no versículo ele vai dizer, aqui ó, o versículo 3, vos quero fazer compreender. Ele quer trazer essa compreensão a nós, tá? Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Percebe essas três coisas aqui? Não tem diferença no fulano, no beltrano. Às vezes alguém fala de uma percepção, talvez, que o pastor tenha, que o outro não tenha. Mas se ele tem, é porque Deus colocou. Não é pelo estudo, não é porque ele tem uma qualidade, não é porque... Não, é porque Deus dá. A percepção, por exemplo, das professoras. A criança chega na sala de aula, a professora está pronta para dar aula, daí a criança diz assim, você viu meu vestidinho novo? Daí a professora, eu vou ganhar primeiro essa criança para depois apontar aquilo que Deus quer
né? Uma vez o Luquinha, seu filho, né, chegou na sala de aula para a professora, e daí a professora ia começar a dar aula, e aí ele disse assim: você sabia que a vaquinha ela deu cria e agora tem um bezerrinho? Não sabia. Aí você vai tomar a lição. Enfim, tudo aquilo que as pessoas têm dentro do corpo de Cristo, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, não existe diferença. Se você tem uma percepção, se o outro tem a percepção, se um faz isso, se o outro faz aquilo, é porque Deus deu a cada um de uma forma diferente. E você é um indivíduo, você não é uma massa conduzida por um pensamento lógico, tem que ser assim. Não, você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes uma visita, às vezes um telefone, às vezes uma coisa tão simples que para você seria simples, para o outro é muito difícil, porque Deus dá essa percepção a cada um. Então, continuando. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. Vamos relacionar? A uns é dada a palavra de sabedoria, outro conhecimento, o outro a fé, o outro dons de curar, o outro operação de maravilhas, o outro profecia, o outro discernir os espíritos, o outro variedade de línguas, o outro interpretação das línguas. Porém, no finalzinho ele diz, repartindo particularmente a cada um como quer. Que tal? Como é importante isso, gente. Alguém vai dizer, eu não tenho dom de línguas. Então, está tudo certo. Agora, tem denominações que se você não falar em línguas, desqualificado. Eu não tenho dom da profecia. Está tudo certo, mas tem alguém que tem. Eu não tenho dom de curar. Tudo certo, mas alguém deve ter. E esse alguém vai orar. E a manifestação vai acontecer. Está tudo certo. Agora, eu queria terminar aqui o nosso encontro de hoje. Nós não vamos até todo esse capítulo. Porque alguém às vezes pergunta para mim, pastor, eu queria fazer alguma coisa. Eu não vou te mostrar o que é para fazer. Isso aqui você vai para o seu quarto. Ele revela individualmente a cada um. Senhor, eu ainda não descobri qual é a minha função dentro do corpo. Pois é, você nunca falou comigo. Foi falar com o seu pastor. Seu pastor tem a função, você tem outra. Eu quero falar com você, diretamente com você. Ou seja, eu gostaria, até tem livros, tá? Tem livros sobre dons. Né? Eu já recebi livros sobre dons, vamos fazer um estudo sobre dons na comunidade. Eu não faço estudo sobre dons na comunidade. Dom é uma coisa que Deus reparte a cada um como quer, e você vai descobrir nele, com ele, no seu quarto. Moisés sobe no monte, Moisés subiu, o que Deus fez? Abriu o leque. É isso, Moisés. É assim. Você vai caminhar assim. Neemias sofre com aquela situação, vai diante do Senhor Deus, o que é para fazer? É isso. Então Deus abre o leque. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, o rei precisa dessa revelação. O que nós vamos fazer?
Vamos diante do Altíssimo, Ele vai revelar. A revelação é dada a Daniel. Saulo está cego, o que eu faço? Vou orar. Deus abre a visão. E agora? Até um texto que esse eu não vou deixar de ir, porque ele está falando sobre a vida pessoal dele, a vida íntima dele. Mas eu achei muito lindo isso aqui, gente. 1 Coríntios 7,7. Agora é certo, agora é certo, gente. 1 Coríntios 7,7. Ele está falando sobre relacionamento, marido e mulher, algumas situações ali, mas uma coisa que ele fala que isso, você tem o seu próprio dom, né? 7,7. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Cada um tem o seu dom. Eu não quero casar, pois não case. Aí eu quero casar, então case. Vai ter tribulação até dizer chega. Isso é bíblico, tá? Tá tudo certo. Não estou mentindo. Quem é casado sabe, né? É bom ficar solteiro? Aí é você que escolhe isso. Ele está falando a respeito desse assunto. Mas assim, cada um tem o seu próprio dom. É bom ficar como ele, né? Vai, cada um. Possua seu vaso, fique firme. Mas eu queria terminar aqui esse mês de maio dizendo isso, gente. É você, indivíduo, intimidade, vai lá no seu quarto, teu pai já te espera lá. Ele vai trazer a revelação e você faça aquilo que, não o que você quer fazer, mas diga, Senhor Deus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, me mostra. Aí ele vai mostrar um negócio enorme, gigantesco. Aí você vai falar assim, mas eu não sei fazer. Quem disse? Se eu estou te chamando, eu vou te capacitar para isso. E você vai fazer. Né? E você vai fazer ainda com alegria. Tá? Então é um assunto que você vai resolver diante do Altíssimo. Combinado? Para nós terminarmos aqui, gente, deixa eu falar uma coisa que tem gente me procurando. E as poltronas? Já temos 3 compradas. Ó que chique. Pago, registrado. As pessoas estão perguntando, nós não vamos ficar controlando isso, tá, gente? Nós levantamos aqui a hipótese e nós vamos comprar 100 poltronas ali. Você não vai ficar sem poltrona. Eu não tenho dinheiro para pagar, então você vai sentar no chão? Não, gente. Você vai sentar na poltrona. O que foi sugerido é que cada um pague a sua, que fica R$350 por pessoa. Como que você vai pagar? Eu quero pagar em uma vez. Muito bem, você deposita ali, coloca uma poltrona, perfeito. Eu quero pagar em 3 vezes. Eu não vou ficar fazendo carnezinho de 3 vezes. Você vai orar diante de Deus, então vai dar o seguinte, junho, julho, agosto, você faz em 3 vezes. Eu não posso em 3 vezes, eu vou fazer em 10 vezes, perfeitamente. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, pá. Faz lá suas anotações, paga R$35 por mês e nós vamos ter ali a poltrona ali. Combinado? Mais ou menos? Tudo certo? Pastor, eu não posso pagar. Você vai ter a poltrona, tá? Mas não seja malandro. Você pode pagar, paga. Vamos ficar em pé. Vamos. Oi, não entendi. Não é com o Ed. É o Ed que sabe. É a respeito das reuniões das terças, né? Senhor, nós te agradecemos, porque a igreja, a tua palavra já diz que é a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, ela se manifesta de muitas formas. Nós te louvamos porque o Senhor reparte a cada um como quer. Às vezes um gesto, um abraço, uma simpatia, um cumprimento, ou então alguém que está na brecha intercedendo pela igreja.
toda a função, Senhor, riquíssima. Aquele que toca a bateria, o baixo, a guitarra, o violão, o teclado, a voz, aquele que intercede, aquele que clama, aquele que contribui, aquele que é missionário, que eu não faço, o outro faz. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor deu a cada um a oportunidade de ir diante do Senhor e o Senhor revelar isso em cada coração. Eu te agradeço porque todos, sem exceção, que foram chamados, o Senhor tem algo a fazer lindo, maravilhoso no corpo, na igreja. Senhor, que ninguém queira fazer a parte do outro, mas que nós venhamos a fazer exatamente aquilo que está no teu coração, para fazermos com alegria, com satisfação. Que o teu nome seja glorificado nessa comunidade, que essa comunidade seja aquela igreja que o Senhor realmente tem prazer. São filhos, são filhas dentro daquilo que o Senhor projetou. Eu oro em nome de Jesus. Amém.